Boa noite, telespectadores e ouvintes da nossa cidade, no quadro falando sobre a saúde psicológica com a doutora Nadine Mann. Hoje iniciamos ou damos continuidade ao quadro da semana anterior, falando sobre as consequências das brigas entre os pais. As consequências, lógico, para os filhos. Estamos falando de que a idade da criança, na época em que um pai ou uma mãe se ausentam do lar, é importante. As fixações, as liquidações e a identificação pelo qual a criança precisa passar é que constituem etapas necessárias para o desenvolvimento de sua personalidade. Elas estão intimamente vinculadas às figuras dos pais. O desaparecimento do pai é menos grave nos primeiros anos e mais nocivos na segunda infância. Por volta dos 7 anos, ambos os pais são igualmente necessários, porque origina dificuldades materiais, ausência de autoridade, dificuldades de identificação. E a partir dos 2 anos de idade, o sentimento da criança em relação ao pai constitui ingredientes necessários para as forças complexas que contribuem à formação do seu caráter e de sua personalidade. Dos 7 anos à adolescência, quando o jovem vai substituir suas relações infantis com os pais nos outros objetos amorosos, e com isso ele vai completando mais um ciclo do seu desenvolvimento. Assim como a mãe representa na família o amor, o pai é para a criança o protótipo de autoridade. As crianças sentem-se mais protegidas, seguras e, portanto, mais felizes quando submetidas a uma autoridade baseada, logicamente, na justiça. Assim, é importante chamar a atenção que a autoridade não significa autoritarismo, domínio ou egoísmo de um pai. A mãe que cria a criança sozinha incorre geralmente num desses 2 extremos. Ou ela mima exageradamente, tentando assim compensá-lo pela falta do pai, ou age com severidade excessiva para substituir o pai ausente. Num e no outro caso, a criança terá mais tarde problemas de autoridade. Nenhum dos 2 extremos é bom, pois se a autoridade é exercida com demasiada brandura, dificilmente poderá a criança aprender a ter o comportamento e as normas de conduta que a sociedade exige. Aquilo que foi sufocado por excesso de autoridade geralmente reage com rancor, com hostilidade e revolta, ou com extrema docilidade e submissão. E essa extrema submissão a torna vulnerável a outros seres que ela convive. Temos ainda o problema da identificação, pois é necessário oferecer ao filho uma imagem que possa aceitar plenamente a virilidade que o pai simboliza. Na ausência real do pai, um outro familiar, ou um professor, ou uma figura representativa do sexo masculino poderá ajudar. O melhor que os pais podem fazer é continuar sendo pais, embora não mais marido e mulher. Podem não ter tido êxito no casamento, como homem e mulher, mas poderão ter êxito no desempenho do verdadeiro papel de pai e mãe. O ambiente deve ser modificado, propiciando à criança um clima familiar mais compreensivo. A rigidez única pode prejudicar o adolescente, prejudicar o desenvolvimento e livre expansão da criança, que precisa de aceitação e ternura dos pais como segurança interna. Ela precisa absolutamente viver num círculo de amor, força e lar estável. Somente com o decorrer do tempo, ao vencer as etapas naturais do seu desenvolvimento, a criança aprende a controlar seus impulsos e paixões. Desenvolve aquilo que nós chamamos a capacidade de controlar-se a si mesmo.